Oi pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para conversar um pouco com vocês sobre o tema da linguagem. Nós estamos vivendo esse tempo de quarentena e estamos tendo que aprender a duras penas a nos comunicarmos de um jeito diferente, respeitando o isolamento social. E esse aprendizado não está sendo fácil para ninguém, porque ele afeta algo que para nós num primeiro momento parece ser natural, mas não é. É um aprendizado, e um aprendizado que não iniciou-se ontem, mas estamos falando de um aprendizado que vem durando e perdurando ao longo da existência da humanidade, que é aquilo que diz respeito à linguagem e à comunicação. Existem muitas formas e muitos tipos de linguagem, só que nós estamos muito mais próximos daquela chamada de linguagem verbal, que envolve a nossa fala e que envolve a nossa escrita. E nós não paramos muito para pensar, salvo aquelas pessoas que têm uma sensibilidade um pouco maior para determinados temas, como o tema artístico, né? Nós não paramos muito para pensar nas demais linguagens e na importância que elas têm no nosso cotidiano. E agora nós fomos obrigados a fazer isso. E nessa perspectiva do momento em que estamos vivendo e dessa aprendizagem pela obrigação que a situação nos impôs, eu achei por bem conversar com vocês alguns minutinhos sobre o tema da linguagem. A linguagem humana, ela é uma linguagem simbólica porque ela está construída tendo como fundamentação os signos ou os símbolos. Os signos e os símbolos, eles são representações de coisas, de objetos, de situações, de espaços, de tempos, e mediante uma convenção coletiva nós vamos atribuindo a cada coisa, a cada espaço, a cada tempo, a cada objeto, um signo, um símbolo diferenciado ou diversificado. Alguns desses signos, alguns desses símbolos, eles adquirem no contexto do uso em sociedade sentidos diversos, outros se mantêm restritos a um sentido único, mas aos poucos nós vamos aprimorando o uso que nós fazemos deles, incorporando ao repertório de signos e de símbolos outras possibilidades, novas possibilidades, e assim se dá o avanço das questões que envolvem a linguagem na perspectiva de uma linha, né, de um percorrer histórico da nossa existência. Os signos ou os símbolos mais utilizados por nós são as palavras, mas existem outros, e aí, dependendo da utilização que nós façamos deles, eles adquirem uma importância ou uma capacidade maior ou menor para expressar a coisa, ou o objeto, ou a realidade que nós queremos fazer referência. Por exemplo, se nós utilizarmos os signos numa perspectiva representativa, nós podemos conseguir transmitir para o nosso interlocutor a ideia que nós estamos vislumbrando na nossa mente no momento específico. Por exemplo, eu quero falar com alguém sobre o objeto carro. Eu utilizo a representação via palavra do objeto e com ela eu consigo que o meu interlocutor pense a mesma coisa que eu estou pensando, um automóvel ou um carro específico, de uma marca específica, de uma motoração ou de um valor determinado, ou de uma época também determinada. Então a palavra é a representação do objeto, mas eu também posso usar os signos numa perspectiva de semelhança, aí eu utilizaria ao invés da palavra uma imagem. Então eu recorto de uma revista a imagem de um carro, mostro isso para alguém e pelo fato da imagem na foto ser semelhante ao objeto, haveria automaticamente na mente do meu interlocutor a associação direta entre aquele desenho representado e o objeto ao qual ele faz referência, simplesmente pela semelhança entre ambos. Também eu poderia utilizar os signos ou os símbolos numa perspectiva de causa e efeito. Então, se eu me refiro a uma nuvem ou a um conjunto de nuvens no céu, é claro que a minha interlocutora, entenderá do que eu estou falando, dada a convenção social coletiva, mas automaticamente ela também poderia
ver despertado nela uma reflexão sobre uma possível chuva que se aproxima. E isso desencadearia uma ação nela que não está diretamente vinculada à utilização que eu fiz dos signos representativos das nuvens, mas está vinculada a um efeito produzido pela causa, nesse caso, a imagem ou a idealização de nuvens que eu produzi nela pela utilização dos signos que retratam ou representam as nuvens. Por fim, existe uma utilização arbitrária dos signos, essa é própria dos seres humanos. Nos primeiros níveis, outros animais, alguns mais, outros menos, conseguem, de certa forma, interagir com eles, mas o nível arbitrário não. Esse é exclusivo da humanidade, em função do seguinte: é a atribuição que é dada a um objeto de um signo específico que o represente. Então a nomeação das coisas é uma ação pura e exclusivamente humana, porque ela denota inteligência, porque ela exige a utilização do raciocínio, coisa que apenas aos seres humanos está reservado, naquilo que é o modo de pensar próprio do ser humano, lógico, com uma estrutura pré-definida e por aí vai. Mas vejam que é muito curioso, porque o modo arbitrário de utilização dos signos, ele também descreve um pouco as culturas. Então há uma relação direta entre os signos, a linguagem e a cultura, onde ele está inserido e que ele representa. Então, se alguém vê uma aliança em uma mão determinada e um dedo determinado, entende que essa pessoa é casada. Se alguém vai a um funeral, entende-se que ela deve ir utilizando vestuário de coloração preta, porque isso retrata o seu luto. Se alguém desenha um coraçãozinho e entrega para alguém, todo mundo entenderia, e nesse caso os interlocutores estariam entendendo isso perfeitamente, que aquilo é um gesto de carinho, de afeto ou de amor. Esse mundo do ser humano simbólico, de atribuição de signos a coisas, a realidades, a tempos diversos, é um mundo simbólico. E a utilização dessas formas de linguagem permitem a nós algo que está para além do racional, além do exercício do pensamento, que é a circulação por espaços diversos, né? Então eu, utilizando-me da linguagem, exploro o meu passado, reinterpreto o meu passado, compreendo o meu presente e vislumbro o meu futuro. Porque eu posso fazer isso tudo apenas me comunicando. Um forte abraço para vocês, não importa por onde nós estejamos conversando, se é presencialmente, se é virtualmente, existem inúmeras formas de comunicação capazes de transmitir o que a gente pensa, o que a gente sente. E nesse momento de confinamento, é muito mais importante que as pessoas sintam o que a gente sente, pensem o que a gente pensa, entendam a nossa forma de pensar as coisas, pela nossa capacidade comunicativa que está desvinculada por completo de qualquer necessidade presencial. Por perto ou à distância, nós pensamos, nós nos comunicamos e nós produzimos conhecimento. Um forte abraço, gente. Nos vemos nas próximas publicações.